Por um instante, você que está na sua casa, você que está aqui, feche os teus olhos, erga as tuas mãos e adore ao Rei dos Reis. O Senhor que é imutável em suas promessas. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, porque Tu és digno de receber todo louvor, toda glória, toda adoração. Recebe, Senhor, manifestação de gratidão do Teu povo. Recebe neste momento, Senhor Deus, Pai amado, o nosso louvor e a nossa adoração, porque nós reconhecemos, Senhor Deus, movidos pelo Teu Espírito Santo, de que Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, acima de tudo, acima de todos, acima de qualquer circunstância. Tu és digno de receber todo louvor e toda a glória. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta noite. Obrigado por nos reunir neste lugar. Obrigado pela Tua presença neste lugar que é tão verdadeira. Nós já podemos experimentar dessa presença gloriosa, que toca nos nossos corações, que transforma as nossas vidas, que nos ergue, que nos levanta, que nos cura, que sara as nossas feridas. Pai amado, nesta hora eu te peço, Senhor, alcança cada coração daqueles que estão assistindo neste momento, daqueles que estão nos seus lares, que estão talvez no seu carro, talvez numa condução, que talvez esteja dentro de um hospital, Senhor. Talvez esteja passando por uma situação tão difícil neste momento. Tu és o Deus bem presente na hora da angústia. Tu és o Deus, como acabamos de cantar, o Deus infalível, que jamais falhou, jamais falhará. Pai, alcança essas vidas, Senhor Deus, toca em cada coração, realiza, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor planejou, projetou para as nossas vidas nesta noite, que nada possa impedir a Tua bênção para as nossas vidas nesta noite. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glórias a Deus. Amém. Glória a Deus. Pode assentar. Nós vamos fazer um pouquinho diferente, os irmãos vão entender. Nós vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre a palavra dele aos nossos corações. Na verdade, quando nós oramos, nós não estamos pedindo que a palavra seja abençoada, porque a palavra de Deus, ela é bênção, ela já é abençoada. Mas nós oramos pedindo ao Senhor, Senhor, prepara o nosso coração, que nada nos distraia, mas que os nossos ouvidos estejam atentos e o nosso coração esteja aberto para receber a palavra do Senhor. Nós vamos orar neste momento e depois nós vamos ler o texto bíblico e algo de Deus para os nossos corações nesta noite. Amém? Senhor, fala aos nossos corações nesses instantes que estaremos meditando na Tua gloriosa palavra. Pai amado, que nada possa impedir que a Tua palavra entre pelos nossos ouvidos, chegue ao nosso coração, faça morada em nosso coração e realize as mudanças que precisam ser feitas. Pai amado, que esteja o nosso coração como terra arada, preparada para sempre boa, sempre maravilhosa semente da Tua palavra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Eu achei melhor nós orarmos antes pelo seguinte. Nós vamos ler o texto bíblico, e nós temos o hábito de lermos o texto bíblico e orarmos na sequência. Mas esse texto bíblico é um salmo um pouquinho diferente. Talvez seja um dos poucos textos bíblicos, talvez o único salmo, que quando termina, a gente não consegue falar amém. É o Salmo 137. Eu convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia, Salmo 137, ou o aplicativo, você que está em casa. Também o texto vai estar passando também na tela da sua TV,
do seu smartphone, do seu computador, e também vai estar passando aqui na tela. Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita e apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. E a gente termina esse salmo, a gente arregala os olhos, o coração palpita, a gente fala: quem escreveu isso devia estar numa situação bem delicada. E colocar e afirmar isso e colocar isso. E, meus irmãos, nós precisamos entender, e eu já chamo a atenção, que a Bíblia não ensina a fazer isso. Não é que a Bíblia está ensinando a fazer isso, mas vamos entender o momento da história. Nós temos ouvido esses dias mensagens maravilhosas, o Salmo 74. Ouvimos domingo a experiência de Paulo, e o pastor Edson citou esse texto, citou o Salmo 137 no momento, e é importante, isso está no nosso coração durante esses dias, e nós precisamos meditar, porque é um salmo que nós precisamos pensar em alguns tópicos que estão dentro dele, para verificarmos se não estamos muitas vezes incorrendo nos mesmos erros, se nós não estamos deixando que os problemas se avolumem e tomem a nossa mente, tomem o nosso coração, de maneira que nós pensamos e agimos de forma contrárias ao princípio de Deus, aos princípios de Deus. Meus irmãos, esse é um cântico que retrata o clima de alguns daqueles que estavam no exílio da Babilônia. Só para lembrarmos um pouquinho da história, a nação de Israel saiu do Egito, eles passaram 40 anos no deserto, eles entraram na terra prometida, depois ficaram por alguns séculos, 300, 400 anos quase, liderados por juízes. Depois surgiu o rei, lembram? Primeiro rei Saul. Depois Deus chamou um rei segundo o seu coração, que foi o rei Davi. Depois do rei Davi veio o seu filho, que o sucedeu, que foi o rei Salomão. E depois do filho de Salomão, não teve a sabedoria, não teve o discernimento, e por causa das suas atitudes, por causa das suas posições, houve uma divisão do reino. E a nação se dividiu no reino do norte e no reino do sul. O reino do norte, chamado Israel, e o reino do sul, chamado Judá. 10 tribos no reino do norte, 2 tribos no reino do sul. Isso por volta de 900 anos antes de Cristo. Em 722 antes de Cristo, os sírios eles invadiram o território da nação de Israel e destruíram.
e já não se falava mais na nação de Israel, no reino do norte. Permaneceu o reino do sul. E agora, em 605 a.C., Nabucodonosor invade, faz a primeira invasão, e foi por etapas. Na primeira invasão, ele leva cativo para serem escravos, para servirem lá no seu reino, as pessoas que com maior proeminência, pessoas inteligentes, jovens, promissores, como foi o caso certamente de Daniel, deve ter sido na primeira leva. Sadraque, eles eram chamados, certamente eles não gostavam desses codinomes. Sadraque, Mesaque e Abidnego eram nomes pagãos que eles receberam, mas era Ananias, Azarias e Misael, ou Ananias, Misael e Azarias, nessa ordem. Esses eram os nomes que eles nasceram e seus pais colocaram, e eram nomes abençoados, mas chegaram lá na terra estranha, chegaram lá na Babilônia, começaram a chamar de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas é tão sonoro falar Sadraque, Mesaque e Abidnego, a gente acostuma a falar dessa maneira. Mas eles certamente foram levados na primeira leva, em 605 a.C. Depois, 597, uma segunda etapa dessa invasão, até que em 586 a.C., aí a invasão foi devastadora. Jerusalém foi quase que completamente destruída, os muros foram danificados, extremamente danificados, o templo foi invadido, foi profanado, os utensílios do templo foram levados. E essa invasão do povo babilônico e esse tempo de cativeiro da Babilônia, que durou 70 anos, não foi alguma coisa que surgiu de surpresa. Porque Deus já havia usado seus profetas, e aí destaque para o profeta Jeremias, para alertar o povo, para que se reconciliasse com Deus, para que buscasse a presença de Deus, para que não deixasse mais idolatria invadir a nação. Porém, o povo não deu a devida atenção. E veio o juízo de Deus sobre a nação. E agora são levados cativos para a Babilônia. E ali eles permanecem por 70 anos. 70 anos significa quase que 2 gerações. As pessoas naquela época não viviam tanto tempo. E 40 anos era quase o tempo necessário para renovar uma população. E eles passaram ali 70 anos no exílio da Babilônia. E nós podemos dizer que este é um cenário descrito aqui no Salmo 137 de parte daqueles que estavam no exílio da Babilônia, porque, ao mesmo tempo, nós vemos homens maravilhosos, bênçãos de Deus, que foram testemunho, mesmo sendo exilados, mesmo estando no mesmo lugar que essas pessoas estavam, no mesmo território, passando pelas mesmas dificuldades, mas pessoas como Daniel, como Ananias, Misael, Azarias, o Sadraque, Mesaque e Abidnego, que estando em terra estranha deram testemunho do Senhor, a ponto de o exemplo deles ser influência para a conversão de Nabucodonosor. O rei foi impactado com o testemunho desses homens de Deus. Mas aqui fala do clima de algumas pessoas que estavam passando, e é certo, meus irmãos, nós também precisamos entender que eles estavam afligidos, eles estavam longe da sua terra natal, estavam longe da sua nação, do seu povo, haviam assistido à morte, certamente, de muitos dos seus familiares, estavam ali sendo escravizados, estavam de alguma forma sendo humilhados.
E agora eles tomam algumas atitudes, e são essas algumas que estão descritas aqui no Salmo 137, que nós precisamos ler com atenção, agora entendendo o clima que eles estavam. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Meus amados, até aí, muitas vezes nos assentar e chorar, não há problema. Porque às vezes surgem dificuldades e desafios nas nossas vidas, e que realmente às vezes nós precisamos nos assentar por um tempo. Nós precisamos chorar por um tempo. Quando nós lembramos de Neemias, quando ele recebe a notícia de como estavam as pessoas que estavam lá no exílio, isso é tempo depois dessa época, diz a palavra que Neemias chorou, que Neemias se lamentou por um tempo, mas daqui a pouco ele orou, ele clamou a Deus, e ele se levantou e Deus o usou tremendamente. Então, diante das notícias ruins, diante das dificuldades, diante das adversidades, muitas vezes, nós às vezes assentamos, e às vezes choramos, e às vezes a gente tem que realmente passar aquele período de luto, de tristeza, mas nós não podemos ficar o tempo todo assentado. Não podemos ficar chorando o tempo todo. As lutas vêm e as lutas passam. O choro pode durar uma noite, mas diz a palavra, Salmo 30, versículo 5, mas a alegria vem pela manhã. E nessa época eles já tinham esse salmo. Davi já havia escrito esse salmo muito tempo antes. E eles deviam lembrar que o choro pode durar uma noite, às vezes uma dificuldade, uma adversidade, uma situação que às vezes nos entristece. Mas nós precisamos lembrar que a alegria vem pela manhã, porque o Senhor promete isso para as nossas vidas, e é o Deus que ergue as nossas vidas. Mas eles estavam aqui lamentando, eles estavam chorando, lembrando de Sião. Naquela melancolia, naquele saudosismo, de uma época que eles viveram. E às vezes a gente é tomado por esse tipo de sentimento. Às vezes ficamos assentados, chorando e nos lamentando e só lembrando daquela época. Ah, bom era aquele tempo. E a gente deixa de ver o mover de Deus, os planos de Deus, o projeto de Deus e aquilo que Deus tem para o nosso futuro. Daqui a pouco nós vamos ler a carta que Deus mandou para essas pessoas. Nós não podemos ficar todo o tempo melancólicos, saudosistas, entristecidos, inertes, parados, paralisados por conta das dificuldades e dos desafios, dos problemas que vêm. E agora eles dizem, no versículo 2, nos salgueiros que lá havia, eu pedi para colocar a foto de um salgueiro. Salgueiro é uma planta, se os irmãos puderem projetar aí e colocar, salgueiro é uma planta, é uma árvore, está aí? Está na tela, né? Os irmãos podem ver, esse é um salgueiro. E sabe, por ironia do destino, por ironia, o nome dessa planta, popularmente, sabe como que é? Chorão. Que não é o nosso amado, querido chorão aqui, não. Essa planta é chamada de chorão. E sabe o que eles faziam? Eles estão dizendo aqui, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Significa que eles pararam de cantar, eles pararam de louvar, eles pararam de servir a Deus, porque eles estavam
tomados de tristeza e de melancolia, permaneciam assentados e chorando e falando, não tem mais solução. E eles fazem um tipo de uma greve. Na verdade, lá no íntimo, a gente pode interpretar muitas vezes, olha, se Deus esqueceu de nós, também da minha boca não vai sair louvor. Ah, meu Deus. Que triste. E às vezes tem pessoas que às vezes até vêm para as reuniões, mas falam, hoje eu estou tão triste, que hoje, Senhor, dá um desconto. Não vou abrir a minha boca para louvar. Meus amados, o louvor liberta, o louvor cura, o louvor sara, o louvor reergue, o louvor edifica. No momento em que nós não sentimos vontade de louvar, é o momento que mais nós precisamos louvar. No momento que não sentimos aquele desejo de orar, é o momento que nós mais precisamos orar. E eles tomam essa atitude. Eles penduram as suas harpas. Sabe aquelas pessoas que passaram por alguma situação, que passaram por uma decepção, passaram por uma frustração, e tenho absoluta certeza que essa decepção, essa frustração não foi com Deus, mas foi com pessoas. Muitas vezes, a gente mistura, as pessoas misturam as coisas e a gente coloca e direciona para com Deus. Também não vou mais para a igreja. Fulano me decepcionou, não vou mais para a igreja. Ah, me frustrei com fulano, com tal pessoa, não vou mais. E as pessoas penduram as suas harpas. Me frustrei com tal líder, não vou mais, não vou mais trabalhar, eu vou ficar agora quietinho. Sentadinho, de greve. Meus amados, essa foi a atitude deles. Eles penduraram as suas harpas e falaram, não tem como louvar. E aí eles colocam aqui, pois aqueles que nos levaram cativos, nos pediam canções. Que oportunidade! Alguns estudiosos colocam que muitas vezes eles pediam as canções como um tom provocador. E aí, agora? Cadê os louvores? E nesse tom provocador, eles caíam na provocação. E era o momento de eles louvarem a Deus, de adorarem a Deus, de continuarem servindo ao Senhor, embora estivessem passando por um tempo de adversidade. Nós vimos o exemplo de Paulo e Silas na prisão. Eles louvaram a Deus, eles adoraram o Senhor, e Deus operou maravilhas, um milagre maravilhoso. Eles foram sobrenaturalmente libertados, porque o louvor liberta, meu amado. É vencer essa barreira da apatia, da melancolia, do saudosismo, da autocomiseração. Oh, como eu sofro! Como as pessoas me fazem sofrer, essa autocomiseração da pessoa ter dó de si mesma. E se tem um sentimento que não resolve, é dó. Se tem um sentimento pernicioso, é dó. E a pessoa ter dó de si mesma é pior ainda. Mas, e eles estavam tomados com esse pensamento e perderam uma tremenda oportunidade. É interessante o contraste, né? O apóstolo Paulo, ele testemunha lá na prisão, ele testemunha lá na prisão em Roma. Aí quando ele está em Roma, ele testemunha da prisão, na prisão, e qual foi o resultado? Os soldados, que estavam ali para policiá-lo, eles acabam se convertendo ao Senhor. Sabe por quê?
porque viam concordância naquilo que Paulo escrevia, naquilo que Paulo falava, com aquilo que Paulo vivia. Mesmo diante de um momento de adversidade. O apóstolo Paulo ganhou aquelas pessoas para Jesus. E aqui, com esse silêncio, certamente eles perderam uma grande oportunidade de testemunhar do Senhor. E às vezes quando nos calamos, ou às vezes entramos na murmuração, porque há uma distância muito tênue entre murmuração e lamentação. Há uma distância muito tênue. Esse salmo é um salmo de lamentação. O Salmo 74 é um salmo de lamentação. Mas o Salmo 137, ele beira a murmuração. E está na Bíblia para nos alertar, para chamar a nossa atenção. E eles diziam, entoai alguns cânticos de Sião. E eles perguntavam, como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Como? Esse é o grande desafio. Cantar e louvar quando tudo está bem, quando tudo está maravilhoso, quando tudo está às mil maravilhas, é quase que uma coisa óbvia. Mas o desafio é cantar e louvar, mesmo quando as coisas estão adversas. Isso gera testemunho. Olha, nada te abate, porque as pessoas observam, meus amados. Nós somos observados. As nossas atitudes são observadas. E a maneira como nós nos comportamos, muitas vezes, é observada pelas outras pessoas. E ela fala, puxa, nada abate essa pessoa. Eu conheço um pastor, que a história dele é muito interessante. Sabe como ele se converteu? Ele era alcoólatra, e eu conheci, na época que ele era alcoólatra. E a conversão dele veio, sabe como? Ele olhava um irmão, um servo do Senhor, não o irmão dele, o irmão é um servo do Senhor, a maneira como ele chegava segunda-feira no trabalho. Esse agora pastor, um servo de Deus, um homem de Deus, ele falava, eu vinha estraçalhado do final de semana, porque era entregue a bebida, discussão em casa, conflitos, uma série de coisas. E eu chegava segunda-feira, eu via aquele homem sorridente, alegre em plena segunda-feira de manhã. Na chamada segunda-feira braba, né, que o pessoal fala. E aquilo me trouxe uma indignação. E eu quis saber qual era a diferença. Por que que ele vinha tão alegre, tão feliz? Porque ele passava, e aí ele foi saber. Porque aquele homem, aquele servo de Deus, passava o domingo na presença de Deus. E domingo de manhã ele estava, na segunda de manhã ele estava radiante. E aquilo foi testemunho. E aquele testemunho ganhou uma vida para Jesus. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? E esse é o desafio. É justamente louvar quando as coisas estão adversas em território estranho. 5. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Meus irmãos, há uma dependência geográfica. Há uma dependência aqui do tempo no passado. A pessoa está presa ao passado e está presa a uma questão geográfica. Ah, se eu não estiver lá em Jerusalém, eu não posso louvar. Quer dizer, é assim? Ah, se eu não estiver na igreja, não posso louvar. Não, meu amado. E essa é a maravilha de onde nós estivermos.
seja onde for, nós podemos louvar a Deus, adorarmos ao Senhor, sermos testemunhas daquilo que Deus tem feito na nossa vida e daquilo que Deus pode fazer na nossa vida e na vida daquelas pessoas que nos assistem, daquelas pessoas que convivem conosco. 7, versículo 7. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor. E aí vem uma coisa interessante. Quem são os filhos de Edom? Edom, os edomitas são descendentes de Esaú. Esaú, irmão de Jacó. De Jacó teve o seu nome mudado para Israel. Dessa descendência, Deus aprove a Deus escolher a Jacó e abençoar a vida de Jacó. E houve uma mudança, ele se transformou em Israel. Lembram da mudança ali no vale de Jaboque? E ele teve a sua vida transformada. Esaú, ele vendeu a sua primogenitura. Esaú não valorizou a primogenitura, não valorizou a bênção, não valorizou a história da sua família e a promessa que havia sobre a sua descendência. Mas da sua descendência, da descendência de Esaú, nasceu um povo, os edomitas. Mas os edomitas, eles sempre tinham uma questão de rixa com o povo de Israel. E diz a palavra que no dia de Jerusalém, naquele dia que Jerusalém foi invadida e destruída, sabe o que os edomitas faziam? Chegavam para os soldados do exército de Nabucodonosor e falavam: olha, arrasai, arrasaia, arrasaia. Eles incentivavam os inimigos. E agora, o povo de Israel está lá no exílio, lembrando: olha, os edomitas, que vêm da nossa, são descendentes de Abraão também, eles não ficaram do nosso lado. E aí eles falam assim: contra ti, ou contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasaia, até os fundamentos. E sabe aqueles assuntos mal resolvidos? Aquelas rixas, aqueles rancores que não foram adequadamente resolvidos. E agora brota um desejo de vingança. E nesse assunto, aqui contra os edomitas, depois eles vão falar contra os babilônicos. Contra os edomitas, eles têm uma afirmação delicada, porque eles falam: lembra-te, Senhor. E eles chamam Deus para realizar a vingança que estava no coração deles. Sabe aquela história do: pesa a mão, Senhor. Queima ele, Senhor, quando Deus está querendo amar. Senhor, pesa mesmo a mão sobre aquela pessoa, e Deus está querendo transformar. Deus está querendo salvar aquela vida. Às vezes é o desentendimento com alguma pessoa no trabalho ou na vizinhança, e a pessoa pede: Senhor, pesa a mão. E Deus está falando: puxa, dê testemunho, porque eu quero salvar aquela vida. Ame essa vida. E aí, quando a pessoa deixa que o ódio, que o rancor tome conta do seu coração, ela é capaz de algumas coisas absurdas. E aí ele fala: filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. E aí eles afirmam uma coisa no versículo 9: feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Meu Deus. Como uma pessoa é tomada às vezes pela falta de perdão.
e pela falta de reconhecimento. Por quê, meus amados? Porque Deus já havia alertado a nação através do profeta Jeremias. Deus já havia chamado a atenção através do profeta Jeremias. E aquele tempo e aquele período de exílio da Babilônia era um tempo de juízo de Deus, mas era um tempo de tratamento de Deus. Um tempo de uma palavra que às vezes nos choca, de processo de Deus. E as pessoas muitas vezes fogem do processo de Deus. Nós não vemos nesse momento, nessa situação que eles estavam vivendo, falar: Senhor, perdoa, porque nós erramos. Nós estamos vivendo a consequência dos nossos erros, do nosso afastamento do Senhor. Porque nós viramos as costas para o Senhor. Senhor, agora tem misericórdia das nossas vidas. E, de forma maravilhosa e sobrenatural, Deus informa isso a Jeremias, o profeta Jeremias. E há uma carta escrita para o povo que está no exílio. E eu convido os irmãos para virarem as páginas da sua Bíblia lá para Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29. A partir do versículo 4. O versículo 1 fala: são essas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou a Jerusalém, ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Se é uma carta escrita por um profeta, profeta é boca de Deus, portanto é uma carta de Deus. O autor, na verdade, é Deus, escrevendo para o seu povo, através da instrumentalidade do profeta Jeremias. E vamos lá para o versículo 4. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Deus está falando e assumindo a responsabilidade de que Ele fez isso. Que era um tratamento dele. Nabucodonosor, ele é chamado até em Jeremias 27 de servo. Servo de Deus. Depois ele se transformou, quando a gente lê em Daniel, a gente vê o testemunho de Nabucodonosor, a gente crê realmente que ele recebeu a Deus na sua vida. E a gente acredita que um dia nós vamos encontrar com Nabucodonosor, lá no céu. Não vai ser nenhuma surpresa, porque a Bíblia, pelo relato, a gente acredita nisso. Mas Nabucodonosor é chamado de servo, por quê? Porque Deus usa quem Ele quer, da maneira como Ele quer, Ele é soberano para usar quem Ele desejar como instrumento nas suas mãos. E Deus usou a vida de Nabucodonosor. E aqui, Deus de Israel, versículo 4, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Versículo 5, edificai casas e habitai nelas, não fique sentado. Plantai pomares e comei o seu fruto, não pendure as harpas. Tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Ou seja, siga a sua vida, entenda o processo e siga a sua vida. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei. E aí veja o propósito de Deus, o plano de Deus, diferente daquela visão da beirada dos rios da Babilônia, de destruição.
Deus fala para que eles orem pela paz, pelo progresso do lugar onde eles estão. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós. Porque haviam se levantado profetas lá na Babilônia, que não eram profetas de Deus, mas sabe aqueles que falam aquilo que as pessoas querem ouvir? Fiquem tranquilos, isso é só um tempo. Daqui a pouco vocês vão ver, nós vamos voltar para Jerusalém, vai ser uma maravilha. E as pessoas gostam de ouvir isso. Isso faz bem, massageia o ego das pessoas. E Deus alerta a respeito de falsos profetas, e Deus tem que levantar o profeta, novamente o profeta Jeremias, que está lá, a centenas de quilômetros de distância. Deus levanta, e por quê? Porque os profetas que estavam ali dentro, estavam profetizando aquilo que Deus não havia falado. Estavam falando da própria boca. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas, versículo 8, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, e Deus decretou o tempo do processo. 70 anos, atentarei para vós. A promessa de Deus. Quando Deus completar o processo, Deus nunca desamparou. Deus nunca desampara os seus filhos. Mesmo no meio da diversidade, da dificuldade, quando a pessoa pode pensar, pode até passar pela sua mente de que Deus esqueceu, Deus não esqueceu de você. Deus não se esquece de nós. E Ele fala que, cumprido o tempo do processo, desses 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Versículo 11, tão conhecido e tão abençoado: eu é que sei. Eu é que sei, diz o Senhor. Eu é que sei. Não são os profetas, nem são, Deus está falando, nem são vocês. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E a outra versão diz, para vos dar uma esperança e um futuro. É isso que Deus tem para as nossas vidas. Quando entendemos o processo de Deus, o tempo do processo de Deus, quando não deixamos que o rancor, aquele pesar no nosso coração, que aquela angústia tome conta dos nossos pensamentos, do nosso coração e das nossas atitudes. Mas quando nós lembramos da palavra de Deus, reacende em nós a alegria, reacende em nós a esperança, porque nós sabemos, e agora temos essa convicção, porque a palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus são bons ao nosso respeito. Eu quero te dizer, você que está na sua casa, você que está assistindo aí pela internet, os pensamentos de Deus são maravilhosos a seu respeito. Deus quer escrever uma nova história. Mas a necessidade de se cumprir, porque se não terminar o processo, se não terminasse o processo, eles voltariam da mesma maneira. Sem mudança, sem transformação, sem mudança de convicção. Mas no trabalhar de Deus, nós somos processados, trabalhados
transformados. E agora, com uma nova mente, com um novo coração, Deus escreve uma nova história, novos capítulos na história da nossa vida. Então, diz, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Quando nos submetemos ao processo de Deus, quando nos submetemos à vontade de Deus, quando entendemos que Deus tem algo a trabalhar na nossa vida, e nós respondemos a isso, falando, Senhor, eis-me aqui. Como disse a serva do Senhor, Maria, cumpra-se em mim o teu querer. Quando nós falamos isso para o Senhor, aí então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. E o versículo 13, tão conhecido e tão abençoado, é compromisso de Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe o que Deus quer? Deus não quer o nosso dinheiro. Ele é o dono do ouro e da prata. Deus não quer as nossas habilidades, porque Ele que nos deu habilidade e Ele coloca nas nossas vidas. Deus quer o nosso coração nas mãos dEle. E eu quero te dizer que é o melhor que pode acontecer na nossa vida. E as pessoas se restringem disso, as pessoas evitam essa entrega, porque, e o que vai acontecer? Então não vou poder mais liderar a minha vida. Mas se existe alguma coisa melhor do que ter Deus como Senhor da nossa vida? Eu não vou poder mais escolher para onde eu vou. Meus amados, nós vamos poder escolher fazer a vontade de Deus. E experimentarmos qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. É o que diz, o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12. É ter essa mente transformada, essa mente renovada, que agora não quer mais ditar as normas para a sua própria vida, mas ele pergunta, Senhor, o que eu devo fazer? Que passo que eu devo dar? Senhor, o que te agrada? É diariamente consultar ao Senhor, Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, realiza a tua vontade em minha vida, porque eu compreendo que a tua vontade é sempre boa, é perfeita e é agradável. Vamos colocar em pé? Amados, uma das coisas que nós vemos, uma das características que nós vemos nas pessoas quando estão amarguradas, é que elas guardam rancor. Elas não liberam perdão. Elas querem vingança. E eu quero te dizer que vingança não tem sabor de mel, não. A palavra diz que o maná tinha sabor de mel. Agora, a vingança não tem sabor de mel, não. Nós precisamos liberar perdão. Não guarde raiz de amargura no seu coração. Quando nós não liberamos perdão, nós ficamos assim, assentados, chorando. Nós penduramos a nossa harpa. Deixamos de servir ao Senhor. Deixamos de trabalhar ao Senhor. E às vezes a gente não pode lembrar de tal pessoa que me machucou em tal época, pessoa que me feriu em tal época. Enquanto nós não liberarmos perdão, meu amado, é interessante, essa memória vai ficar sempre presente em nossa vida, e vai ficar prendendo a pessoa. Aquela pessoa para a qual você não libera perdão, e aquela situação vai estar sempre presente. Você acorda, quem vai estar do seu lado?
não presencialmente, mas a memória vai estar. É aquela pessoa. Quando você está no momento feliz, vem aquela memória. Mas tem fulano. E a pessoa guarda esses rancores, essa tristeza, essa raiz de amargura. Eu te convido nesta noite a liberar perdão. Talvez agora, nesse momento, o Espírito Santo esteja levando você a lembrar de uma tal situação, mas que seja a última vez que você lembre dessa situação da maneira como você está lembrando agora. Mas fala: Senhor, eu libero perdão para fulano, eu libero perdão para cicrano, eu libero perdão para a esposa, eu libero perdão para o marido, eu libero perdão para o meu filho, eu libero perdão para os meus pais, eu libero perdão para aquela pessoa que me machucou. A pessoa que não libera perdão, meus amados, chega a esse ponto. E o ponto que eles chegaram é falar: olha, nós vamos pegar, que as crianças, seus filhos, sejam jogados na pedra. Meu Deus, que é isso? Que pensamento é esse? Então, nesse primeiro momento, eu convido você a fechar os seus olhos e falar: Senhor, qualquer coisa que está no meu coração, que está me emperrando, que está me bloqueando, que está fazendo com que eu fique sentado, chorando, amargurado, com minha harpa pendurada no salgueiro, em nome do Senhor Jesus, eu libero perdão e recebo perdão nesta hora, porque eu vou me erguer agora, eu vou tirar essa harpa do salgueiro. Deus vai usar a minha vida, Deus vai me usar no ministério, Deus vai me usar no chamado que Ele tem para a minha vida. Eu vou ser bênção na casa do Senhor, eu vou louvar a Deus, eu vou glorificar ao Senhor, eu não vou ficar detido por aquela situação do passado. Senhor, eu estou passando por essa dificuldade, por esta situação, por este momento, mas Senhor, eu entendo o trabalhar do Senhor na minha vida, eu entendo o processo do Senhor na minha vida. Pode demorar mais um dia, mais uma semana, mais um mês, meses, mas Senhor, completa esta obra na minha vida, porque eu quero te servir, eu quero te adorar, que a tua oração, que a minha oração seja ouvida pelo Senhor, porque é isso que Deus fala. Aí eu vou ouvir as suas orações, aí você vai me buscar, e eu vou me deixar achar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que nesta noite nosso coração esteja aberto para o trabalhar do Senhor, que nada mais ocupe o nosso coração, nenhuma tristeza do passado, nenhum rancor lá do passado, nenhuma inimizade lá do passado, nenhuma falta de perdão nos detenha mais, mas que estejamos livres para louvarmos ao Senhor. Pegar a harpa novamente, que harpa no salgueiro nada, nós vamos glorificar o Senhor, nós vamos louvar o Senhor. Tira hoje a harpa do salgueiro, e você sabe qual é a harpa, qual é o teu chamado. Abre os teus lábios e glorifica o Senhor, adore ao Senhor na sua vida. Não deixe que a tristeza, que a adversidade, que uma situação te detenha, mas sirva, adore, glorifique ao Senhor, e aí você vai invocar ao Senhor, você vai orar e Ele vai ouvir. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos pelos ensinamentos da Tua Palavra, pela forma maravilhosa como o Senhor registra na Tua Palavra os ensinamentos,
pela forma muitas vezes chocante, como os textos estão colocados, Senhor Deus, para nos impactar realmente, para que nós tomemos atitudes na nossa vida. Senhor, que nesta noite haja reconciliações, que nesta noite haja perdão, que nesta noite, Senhor Deus, haja renovação de alianças, de compromissos, que nesta noite, Senhor Deus, haja, Senhor Deus, despertar de ministérios que estão abafados por problemas, que nesta noite, Senhor Deus, pessoas sejam reerguidas, que haja um novo ânimo, novo entusiasmo, porque os teus planos são maravilhosos ao nosso respeito, e o Senhor tem planos maravilhosos para nos dar esperança e um futuro. Nós cremos na tua palavra, e nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, glória a Deus.